E aí, desenvolvedor, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, desenvolvedor mobile, e no episódio de hoje eu vou te mostrar como que você constrói aquelas telas de bem-vindo, né, que a maioria dos aplicativos tem, toda vez que você baixa ele pela primeira vez, até para também indicar instruções de como você deve estar utilizando aquele aplicativo em específico. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o exemplo que a gente vai aprender a criar nessa aula. Então, a gente abre o nosso app pela primeira vez, a gente vai ter aí basicamente uma estrutura descrevendo tanto o aplicativo, produtos, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, e entre outras coisas mais, tá? Então, essa parte aqui a gente vai fazer isso com paginação, né? Então, você consegue listar N mensagens de bem-vindos que você queira colocar no seu aplicativo, tá? Fazendo isso de forma tanto animada quanto também clicando em eventuais botões, e você também tem a possibilidade de pular esse tutorial introdutório, né? Essa tela de bem-vindo que tem em todos os aplicativos. Então a gente vai aprender a fazer isso nesse episódio, tá? Se você quiser também se aprofundar, na descrição desse vídeo tem links para e-books, cursos, materiais mais avançados sobre desenvolvimento Android, tá bom? Então, dito isso, dados os recados, vamos começar a nossa aula, tá? Então, eu peguei um template já inicial, já inicializei o meu projeto utilizando aqui a linguagem de programação Kotlin. Então, nesse projeto inicial, eu vou já considerar que você criou um projeto template inicial. Então, eu estou utilizando basicamente tanto a linguagem Kotlin na API 29 com o mínimo do SDK aí na versão 17. A primeira coisa que a gente precisa fazer para ter essa paginação no nosso tutorial é construir um componente que permita a gente paginar outras views, né? Ou seja, permita que a gente pagine algo, né? Uma visualização, e mude apenas os dados dinâmicos dessa visualização. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é adicionar um componente no nosso layout. A gente só tem esse campo de texto, né? E eu vou apagar esse campo de texto e vou trocar o container principal que está como constraint layout para um relative layout, só para a gente começar a brincar aí com o projeto. Então, esse componente que a gente vai utilizar é o ViewPager, tá? A gente vai procurar por ViewPager aqui do próprio pacote, se você está utilizando aqui versões mais recentes com Android X, é o Android X viewpager.widget.viewpager, tá? Eu vou dar um match parent tanto na largura quanto na altura para eu conseguir atribuir no container inteiro do meu celular. Depois disso eu vou dar um ID para ele, eu vou chamar ele de ViewPager, só para a gente conseguir ter essa referência desse objeto, né, desse layout, na nossa unidade lógica aí do Kotlin. Então, com esse componente em mãos, a gente vai precisar adicionar para esse componente, da mesma forma que a gente faz com o Recycler View. Se você já trabalha com o Recycler View, se você ainda não sabe trabalhar com isso, você pode clicar também na descrição desse vídeo, tem materiais para você se aprofundar na Recycler View. Então, basicamente, a gente vai estar utilizando, né, um adapter, né? Ou seja, é um cara que vai gerenciar as páginas dinâmicas do nosso ViewPager, tá? Então, eu vou criar uma classe interna aqui dentro do próprio Activity, tá? Vou chamar ela de onboard, que é basicamente esse procedimento que a gente precisa fazer, chamar ele de onboard adapter, tá? E esse onboard adapter ele tem que estender o pager adapter. Então, o pager adapter é esse o componente principal que a gente vai precisar, tá? Esse componente exige que a gente implemente dois membros, né? Ou seja, duas functions, que é isViewFromObject e getCount. Eu vou explicar mais a fundo o que é cada um desses elementos aqui, tá? Então, a primeira coisa, o getCount vai mostrar a quantidade de páginas dinâmicas que a gente precisa construir para que funcione. Nesse caso, eu vou colocar diretamente aqui 3 páginas, tá? A gente pode fazer isso de forma dinâmica através de listas, mas para começar a brincadeira a gente vai definir só esse valor para ver se aparece alguma coisa, tá? Outro componente que a gente vai precisar e outro método obrigatório para que isso tudo funcione é o instantiate item, tá? O que essa function vai fazer? Essa function basicamente vai fazer a gente instanciar um layout novo, né? Um layout customizado que vai servir para pegar propriedades dinâmicas. Então a gente vai precisar desse layout, como a gente faz também eventualmente em Recycler Views, por exemplo, tá? Então esse layout eu vou chamar ele basicamente, deixa eu pensar, pode ser de tip, que são dicas, né? Dicas iniciais, tip content, tá? Aqui nesse tip content eu vou colocar
basicamente uma cor de fundo, o Color Accent, por exemplo, né? Tá? Para a gente visualizar se ele vai aparecer. E vamos pôr um Text View, tá? Utilizando o Wrap Content aqui, só para a gente visualizar se ele começa a paginar o nosso Text View. Tá? Então eu vou dar um ID para esse Text View, vou chamar ele de, por exemplo, de Type Title, pode ser Type Title. E agora eu vou começar a tentar atribuir de forma dinâmica para a gente conseguir visualizar tanto se a cor do texto está mudando. Vou até colocar no branco mesmo e vamos mudar só a cor do texto. Eu vou pôr um text aqui só para a gente ver se está aparecendo algum texto. Texto 1. Então o texto 1 apareceu ali, beleza. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá no meu adapter, né, no meu Pager Adapter, e aqui no Instantiate Item eu vou começar a instanciar, né, esse layout novo utilizando o Layout Inflater. Né? Então eu vou pegar uma variável chamada de view, que vai receber o layout inflater.inflate e vou passar aí o nosso layout novo, que é o type content. Vou passar o container, que é o próprio view group, e vou passar false para ele não adicionar agora por hora, tá? E aí eu posso dar o return view. E nesse momento eu já tenho essa view que a gente acabou de criar em mãos. Então eu posso mudar as propriedades dela dinâmica. A gente não tem dados dinâmicos ainda, mas só para visualizar se o layout está aparecendo, eu vou pegar o view.title, tipo title.text, e vou trocar ele. Então vou marcar aqui como texto trocado, tá? E feito isso, a gente já tem as definições para inicializar uma view customizada. Agora a gente vai precisar também destruir esta view depois que a gente fizer o carrossel. Por que acontece? Toda vez que a gente faz um movimento, né, de visualizar e trocar o layout, automaticamente ele vai ter que instanciar ou de uma forma ou de outra ter referência desses objetos. Então a gente precisa destruir ele para que ele reconstrua novamente, tá? Isso aqui é obrigatório. Se você abrir a classe aqui do Java do nosso ViewPager, ele vai marcar aqui que isso aqui vai remover uma página dada e também diz pra gente que esse método é obrigatório. Então, embora garantir que isso aqui seja feito, tá? Você vai precisar instanciar esse cara aqui, querendo ou não, porque senão ele vai dar um unsupported operation exception, tá? Então ele está marcando aqui que o método destroy item é obrigatório, tá? Então, dito isso, a gente vai poder agora começar a destruir essa view depois que eu rotacionar ela. Então, como é que eu destruo essa view? Eu vou dar um container.remove view e vou passar a view que a gente tem nesse exato momento, que o nome da variável aqui é como object, só que eu preciso de uma view, então eu vou dar um cache para view, porque eu sei obrigatoriamente que a minha view raiz, né, a minha view principal aqui, cadê ela? É um type content, é um linear layout. Então aqui é o remove item, remove view, e aí ele vai remover da minha lista, tá? E agora o último método é garantir que a view que eu instanciei aqui é a mesma que está chegando para mim, tá? Então para eu fazer isso eu só vou dar um return view igual ao meu object. Se for igual, aí sim ele vai deixar eu trabalhar dessa forma. Além disso, a gente vai precisar também adicionar esse adapter no nosso ViewPager. Então vou pegar a referência do nosso ViewPager que a gente criou, vou dar um ponto adapter e vou instanciar esse novo adapter aqui para ele. Além disso, a gente também precisa adicionar ao container. Então vou pegar o container, que é a minha view, que é o ViewPager, e vou dar um add view passando a nossa view que a gente acabou de criar para ele. Então eu vou executar para ver se realmente aparece, né, a nossa lista com texto trocado. Então ele tem que aparecer isso aqui 3 vezes. Então rotacionei, então ele apareceu 3 vezes. Então a gente precisamos agora começar a trocar esses dados estáticos, né, para dados realmente dinâmicos. Então a primeira coisa é esperar uma lista do nosso adapter. Então eu vou criar uma propriedade aqui chamada de tips, que são as dicas do nosso adapter, e eu vou criar um modelo de dados, né, como chamado de tip, por exemplo. Então a gente vai precisar criar esse data model aqui para ele. Eu vou chamar ele de tip, tá? E eu vou criar um data class de tip, onde eu vou ter algumas propriedades, como por exemplo o próprio título, que a gente falou agora há pouco,
e eu também vou colocar, por exemplo, a cor desse texto, tá? E aí eu vou dar ele como inteiro porque eu vou estar utilizando os recursos estáticos aqui do próprio Android aí com o arquivo de recursos, tá? E aí com a variável disponível eu posso mudar a propriedade de tamanho. Agora eu sei qual que é a propriedade de tamanho com o size aqui, e dessa forma eu vou ter páginas dinâmicas com o tamanho da minha lista que eu tenha, tá? Além disso eu posso pegar a propriedade com a sua posição atual, então vou dar um tips e pegar o position aqui, que é a dica propriamente dito, e dar um ponto title para mudar o seu título, tá? E agora no construtor ele espera que eu crie, né, um adapter específico para que ele funcione, tá? Além do título também a gente também precisa mudar a cor desse texto. Então vou dar um view.typeTitle.text set text color, set text color, e aqui eu vou dar o context compat.getColor, e aqui eu vou passar o contexto, que é da minha activity, e vou passar a cor que eu quero, que no caso está lá no meu tips. Então vou quebrar a linha aqui para caber no código, vou passar a position, e aqui eu vou buscar a cor do meu texto. Então eu vou ter que criar agora essa lista desses dados dinâmicos, tá? Baseado nas cores e nos textos que eu quiser. Então, para validar esse teste, eu vou criar um array aqui, vou dar um array of, passando uma lista de novas instâncias, que são as dicas que eu quero atribuir. Por exemplo, o type 1 vai ter a cor que seria o color accent, por exemplo, tá? O type 2 vai ter a cor primária, pode ser, o color primary. E o type 3 vai ser o color primary dark. Color primary dark. E aí a gente vai ter já essas cores atribuídas. Então eu vou passar essa lista nova que eu criei, esse array. E em tese agora a gente já vai ter uma lista dinâmica para ser paginada. Com essa lista dinâmica sendo paginada nesse layout type content, então tá lá, tá paginando 3 carinhas. Agora a gente pode começar a realmente dar vida à nossa tela de bem-vindo, deixar ela mais elegante. Então a gente vai abrir o nosso type content e vamos começar a modificar esse layout, deixar um layout mais elegante com imagens e tudo mais. Então eu tenho uma série de imagens já aqui no meu projeto, tá? Algumas imagens um pouco melhores. Eu vou pegar essas imagens e vou colocar ela aqui na pasta Drawable. Você pode estar utilizando as imagens que você quiser, mas eu também posso disponibilizar aqui no projeto essas imagens. Então, coloca aqui no res do Drawable, tá? Colocando aqui, ele vai importar todas essas imagens e a gente já pode começar a desenhar novamente esse cara aqui. Então, eu vou começar a fazer o nosso layout ficar um pouquinho mais elegante. Então, o primeiro passo é meio que centralizar, né? O que eu vou fazer aqui em linhas gerais é o mesmo processo que tem na versão final, que é uma imagem no centro e os campos de textos com a imagem no fundo. Os botões a gente vai deixar para adicionar mais para frente, tá? Então, como que a gente vai fazer isso daqui agora? Bom, a gente vai vir aqui, vamos trocar por Relative Layout, o nosso conteúdo principal, tá? Porque com o Relative Layout vai ser bem simples de trabalhar, não preciso de outros layouts mais complexos, como por exemplo o Constraint, nem nada disso. Tá? A Orientation não tem mais, porque a gente está trabalhando de forma relativa. Então o background desse cara aqui vai ser um drawable chamado de Blue Background, por exemplo, só para a gente ver se está aparecendo já. E aí com esse fundo em mãos, a gente pode colocar o logotipo, né? Então eu vou dar um wrap content aqui na imagem. Já vou atribuir um ID para ela para eu ter essa referência na unidade lógica. Vou chamar ela de type logo e vou dar um source para ela, que vai ser, por exemplo, o source da casa aqui, certo? Agora, para eu colocar ela no center, eu vou usar o center in parent aqui do nosso relative layout como true, e aí ele vai mostrar esse cara no centro. Próximo passo é atribuir os nossos text view, tá? Então, o primeiro text view vai ter basicamente também o wrap content do seu conteúdo, tá? Vamos pôr um ID também para ter a referência desse cara na unidade lógica. Vou chamar esse cara aqui, por exemplo, de type title. Vamos pôr aqui a type title, tá? E aí com o type title, a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar
E vamos colocar ele embaixo já do nosso tip logo, tá? Com ele embaixo do tip logo, a gente vai dar umas margens, talvez. Vamos pôr um texto qualquer aqui com tools text recebe, tem que importar aqui, vamos importar o namespace aqui. E agora eu vou atribuir um texto qualquer. Deixa eu copiar um texto que eu tenho falso aqui, só para a gente testar. Pegar um texto qualquer aqui. E agora vamos estilizar esse texto. Vamos pôr o text size dele aqui de 16, por exemplo. Vamos colocar também o text color aqui como branco. Vamos pôr também um text style aqui negrito. E vamos jogar ele para o centro. Centro horizontal verdadeiro. E aí vamos atribuir margens, talvez. Vamos pôr uma margem top aqui de 18. Margem end. E uma margem start aqui. Bom, essas propriedades já deixam o layout um pouquinho melhor. Agora a gente precisa do subtítulo. Então o subtítulo praticamente é o mesmo. Vou chamar ele de subtitle. O ID dele, nesse caso, vai ser embaixo do title. E agora ele não tem essa margem gigantesca aqui, tá? A gente pode até atribuir uma largura fixa para ele cortar. Por exemplo, deixa eu pegar outro texto aqui. Pegar um outro texto qualquer aqui. E como ele ficou muito grande, vamos pegar uma largura fixa para ele. Vamos pôr a largura de 300 dp. Acho que ficou melhor. E a gente pode colocar em alinhamento aqui. 14, por exemplo. Uma altura de 14. Vamos pegar também um texto branco. A gente pode deixar. E eu acho que só essas margens aqui a gente pode arrancar tudo. E o negrito também. Tá, então mudando isso aqui, a gente vai deixar todo... e o texto tem que estar alinhado no centro, né? Texto alinhado no centro, então tá bom. Acho que agora já ficou um pouquinho melhor. Se a gente executar, ele não vai ter texto nenhum, né? Porque a gente não atribuiu de forma dinâmica. E a gente vai poder começar a fazer essas mudanças agora no nosso layout. Então a gente tem que reestruturar o nosso data model, né? Você vê que ele já apareceu ali tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então como é que a gente muda esse cara aqui? Vamos lá no nosso modelo de dados que a gente acabou de criar. E vamos atribuir as outras propriedades que a gente precisa, né? Então a gente já tem o title, vamos pegar o subtitle, vamos pegar também a cor, né, do nosso logo, que no caso é um arquivo de recursos. Então como é um arquivo de recurso, eu vou pegar um @drawable_res para forçar que ele pegue um arquivo de recurso, não qualquer número inteiro aleatório que eu queira colocar aí. E vou dar um background inteiro também, tá? E aí eu tenho essas 4 propriedades novas, que são as 4 propriedades que eu preciso para fazer o meu layout funcionar. Então vamos modificar a parte dinâmica aqui do meu instantiate item aqui dos adapters, né? Então o título do texto não vou modificar mais. O que eu vou começar a modificar é as imagens e as outras propriedades. Então para eu fazer de forma rápida aqui com o Kotlin, eu vou dar um if, pegar já a propriedade que eu quero com a position, e aí já vai estar disponível para mim esse tipo aqui dentro. Então eu não preciso mais ficar pegando toda hora essa variável aqui. Então só dar um title, eu já tenho ela disponível. Então a gente tem o title, tem o subtitle, que é o do get aqui. A gente também tem o logo, tipo logo, set image resource, vou passar aqui é o logo, e a gente tem o background, que é o da própria view, né? Então eu vou pegar um drawable aqui usando context compat.getDrawable, vou passar o diz que é a instância e vou dar o background para ele buscar de volta esse cara aqui. Então vamos rodar e ver se ele muda as propriedades. Mas aqui eu tenho que criar a instância também. Pera aí que tá faltando criar a instância desse cara aqui. Então, para ficar com o mesmo texto, vamos pegar esse texto aqui. Vamos colocar ele aqui no title.
vou chamar ele de 1, só para a gente ver. E o subtitle eu vou pegar o próprio texto que está aqui embaixo também. E aí eu já vou ter o subtexto, o subtitle aqui, desse cara aqui. Opa, peraí que bagunçou aqui. Título. Beleza. E aí a próxima propriedade é o logo. Então vai ser o r.color.dribble.house, por exemplo. E o próximo vai ser o background, o background azul no primeiro. Então vamos executar e ver se aparece esses três caras aqui. Então apareceu os três carinhas aqui, tá? Talvez as cores fiquem um pouco diferentes do que está no layout, mas já deu para ficar bem parecido com o que a gente precisa como resultado final. E agora a gente pode dar continuidade para colocar os botões, deixar as animações e dar continuidade nesse processo aqui. Precisa adicionar aqueles três pontinhos, né, que a gente tem para indicar qual que é a página que eu estou, se é a segunda, se é a terceira ou se é a primeira. Então, para adicionar esses três pontos é bem simples, a gente vai precisar modificar e criar esses três pontos utilizando um text view qualquer, né? Então, esse própria bolinha que a gente tem aí, ele é um caractere especial, né, na tabela de caracteres que o próprio Android consegue escutar e renderizar. Então, para fazer isso daqui de forma mais rápida, a gente vai precisar desse texto, né, desse campo de texto com esse caractere especial. Então, vou vir aqui no strings.xml e aqui eu vou criar um novo chamado de dotted, tá? E aqui eu vou atribuir a seguinte sequência de caracteres. Vai ser o e-comercial, não sei o nome dessa letra, acho que é jogo da velha ou sustenido, como você queira dizer. E 8226 ponto e vírgula. Isso aqui vai ser suficiente para renderizar esse caractere, né, essa bolinha que a gente vai fazer. Então vamos começar a adicionar um método, né, para criar essas bolinhas de acordo com a quantidade dinâmica também da lista, tá? Então aqui, depois de atribuir a lista propriamente que a gente precisa, né, a quantidade que a gente tem, eu vou criar um método novo aqui chamado de addDots e vou passar o tamanho da minha lista, no caso é o types.size. Então eu já vou criar essa function aqui, tá? Com essa function aqui em mãos, eu vou criar o seguinte, eu vou criar uma lista de text view. Com essa lista de text view eu vou atribuir ele dentro de uma outra view que eu preciso, tá? Então vou voltar aqui na nossa activity main, onde a gente tinha o view pager, né, no layout como um todo. Vamos atribuir um linear layout. Vou chamar esse cara aqui como match parent Europe content. Ou vamos pôr, sei lá, 56 de dp de altura, por exemplo. E vamos jogar ele lá para baixo. Tá? Vou dar um align parent bottom como true, tá? Vou dar uma ID para ele, vou chamar ele de dots, por exemplo, e vou dar uma orientação também que ele precisa, orientação horizontal, e vou colocar o meu view pager, né, em cima. Não, pode até deixar ele na frente mesmo, tá? E aí com esse linear layout eu vou pegar todos os meus campos de textos que eu vou criar com aquele caractere especial e jogar dentro desse cara. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um array com o tamanho que eu já tenho, que é o size aqui, tá? E depois que eu criar o array, eu já vou dar um método init desse array, fazendo algumas propriedades. Então aqui dentro desse bloco, eu já vou inicializar cada text view para já ser atribuído dentro desse array. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma variável chamada de text view, porque eu vou instanciar ela aqui, tá? E eu vou instanciar esse text view passando aí o contexto atual e o tamanho, ele vai saber qual que ele vai fazer, porque eu vou atribuir automaticamente. Vou dar um apply para ele já modificar as propriedades que eu preciso, como por exemplo o texto. O texto a gente sabe que é o text lá do strings, que a gente acabou de definir, que é o dotted. Então ele já vai criar esse texto para mim. A gente pode começar a estilizar aqui mesmo programaticamente, por exemplo, 35 de tamanho, tá? Pode pôr um text color diferente. Eu vou colocar o text color dele como um cinza, por exemplo. Então, vou dar o get color, vou passar aqui o base context e vou passar a cor aqui cinza que tem lá no próprio pacote do Android, que é o r.color.dark gray, tá?
E aí eu já tenho todas as cores, já criei cada array específico, né, de cada view. Depois disso eu vou atribuir cada elemento desse lá no meu dots.addView. E aí eu vou atribuir o meu text view novo. Então eu criei três text view, ele vai atribuir esses 3 text view no meu linear layout. Se eu tiver 30, ele vai atribuir os 30, tá? Então agora eu vou dar um run para ver se ele vai criar os 3 pontinhos aqui embaixo do meu layout. Então deixa ele executar e inicializar o app que a gente está desenvolvendo agora. Então apareceu aqui ó, os 3 pontinhos. A única diferença é que eu preciso colocar ele no centro. Então vou dar um Gravity Center para ele centralizar o meu layout. Então vou aplicar as modificações. E aí ele vai para o centro com os 3 pontinhos. Então foi para o centro. Agora a gente precisa escutar os eventos para mudar a cor dele, né? Então para escutar eventos de mudança de carrossel que a gente faz dentro dos nossos pagers, né? Do nosso pager adapter, eu preciso escutar, né? Tem um listener para ele aqui chamado de pager change listener, tá? E aqui esse page change listener vai esperar aqui um objeto anônimo que implemente o onPageChangeListener. Então a gente vai implementar esse cara aqui. Vamos pegar os métodos que ele precisa e a gente só vai precisar utilizar um aqui que é o onPageSelected, tá? Aqui eu vou dar um addDots para reconstruir novamente aqueles text views que a gente já reconstruiu antes, tá? Então eu vou passar o tamanho da lista e preciso também passar a posição, né, para eu saber qual que eu tenho que mudar a cor. Então eu vou colocar aqui no addDots uma variável nova que é chamada de position, que vai ser um inteiro. Já vou começar ali como 0, tá? E aqui antes de inicializar eu tenho que apagar os meus dots. Então eu vou dar um remove all views para remover todas as views anteriores, tá? E aí eu vou mudar a cor dele utilizando aqui o nosso set text color. Então eu vou fazer o seguinte: se a posição que eu acabei de passar lá pelo page selected for igual which, que é a posição atual do meu array, eu vou executar com uma cor. Se não, eu vou executar com outra cor. Então eu vou copiar essa cor aqui e vou colar aqui, vou pôr um white, por exemplo. Na verdade aqui já é o escuro e aqui é o white, só para a gente mudar a cor. E aí eu fecho o método aqui. Então vamos ver se essa modificação desse listener para escutar o page selector funcionou. Então vamos lá. Então tá lá, começou no primeiro, rotacionou, foi para o segundo, pelo terceiro. Então assim a gente vai selecionando toda vez que ele rotaciona o meu page changed, eu reconstruo novamente toda a minha camada de visualização aqui dos 3 pontinhos, tá? Então agora a gente pode começar a deixar esse layout um pouco mais elegante, né? Tirar essa barra de cima que está esquisita, colocar algumas animações para ficar mais bonito, entre outras coisas mais. Então a primeira coisa é mudar e tirar essa barra de cima. É só vir aqui em Values, Style e no campo do tema a gente vai dar o No Action Bar, tá? Fazendo isso a gente já vai ter aí novamente o nosso layout em Action Bar. Outra coisa que a gente pode começar a fazer é eventualmente tirar Status Bar, né? Então para tirar Status Bar também é bem simples fazer isso. Aqui antes de setar o layout eu vou dar um window.decorateView.system UI visibility e vou passar a visibilidade dele como full screen. Então vou passar a flag de full screen e vou executar. Então ele vai esconder a minha status bar aqui com o relógio e as notificações de bateria também. Então escondeu, já ficou bem melhor, uma camada mais apresentável inicial, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é dar animação, né? Você vê que no projeto que eu mostrei anteriormente, você não sente a paginação, né? Na verdade tem até um efeito de fade, né? Um efeito mais elegante. Então como é que a gente cria esse efeito aqui? É bem simples também. A gente vai vir aqui no page, né? View pager, e a gente vai criar um listener para ele. Vou pegar ele aqui. A gente vai dar um set page transformer, tá? A gente vai passar true
para ele reverter a ordem que ele vai desenhar, no caso da direita para a esquerda. E ele tem uma function, né, uma função aqui. Se você abrir a classe, você vai ver que ele espera um page transformer, que nada mais é do que uma interface que vai retornar a página em si e a posição dela, tá? Então, se a gente começar a logar esse cara aqui, passar aqui o page e o position, vamos dar um log só para a gente visualizar, para entender o contexto. Eu vou logar o position aqui. Position, beleza. Vamos logar esse cara aqui. Vamos abrir o logcat, aí foi. Agora está funcionando. Deixa eu limpar ele aqui. Então, toda vez que a gente rotaciona o nosso layout, ele começa lá no número 1 e vai até o número 0, né? Às vezes ele fica negativo, mas enfim, ele vai do 0 até o 1. Então, a gente sabe o processo que ele leva para começar de uma posição para ir até o seu fim dela. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, é trocar a camada de alfa. A gente pode pegar a própria página e dar um alfa dela como 1 menos, né? E como eu sei que às vezes fica negativo, vou dar um absoluto da minha position para evitar o negativo. Então vou importar aqui o absolute da linguagem Kotlin. E aí, se a gente executar novamente, a gente vai começar com um alfa praticamente zerado e vai ficando cada vez mais forte, né? Então, se eu rotacionar, ó, ele começa e vai modificando. Então, a gente fez isso com o alfa, mas a gente também precisa fazer com a posição do eixo X. Então, para a gente não sentir essa movimentação, a gente vai usar o Translation X. Quando a gente dá um Translation, a gente consegue pegar a posição atual do meu componente e modificar ela na tela. Então, eu vou pegar a posição negativa vezes a largura do meu layout. Fazendo isso, eu vou automaticamente ajustar todas as posições atuais, né, da próxima página e trazer ela para cá. Então, quando eu rodo, ele automaticamente está fazendo isso. Se eu tirar o alfa, a gente vai conseguir ver melhor esse processo aqui acontecendo. Então, ó, você vê que está todo mundo em cima do outro, né? Você tem uma parte aqui em trás, está todo mundo junto. Por quê? Porque eu tirei o alfa, então ele está rotacionando, só que aí ele só visualiza quando ele termina a paginação. E não é isso que a gente quer visualizar isso com o alfa. Então a gente ativa o alfa novamente e aí ele vai conseguir arrastar todo o meu componente para o lado e automaticamente também mudando o seu alfa dele, deixando ele mais claro e trazendo o próximo, deixando ele mais escuro, né? Então é esse processo que ele está fazendo na parte da animação para os lados. Se você fazer rápido, você nem sente muito fade, né? Mas em linhas gerais esse é um fade que a gente fez manualmente, mas no fim do dia é sempre um fade, tá? Então, o próximo passo agora é deixar os botões aparecer, começar a clicar nos botões que a gente tem embaixo e depois de clicar nesses botões, a gente vai conseguir fazer o mesmo processo de paginação, tá? Quando ele chegar no último, aí sim eu posso abrir uma activity, por exemplo, tá bom? Então a gente vai fazer esse procedimento. Então agora o próximo passo é começar a adicionar esses botões, né? O botão de pular e o botão do próximo também, que vai navegar da mesma forma via touch, tá? Então, para mudar esses botões, a gente vai precisar modificar o nosso layout atual. Então, voltando aqui no nosso ActivityMain, que a gente já tem o Relative Layout pronto com o ViewPager, a gente vai precisar colocar dentro do Linear Layout horizontal esses 3 botões que a gente precisa. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e criar um novo Linear Layout aqui. Tá? Esse Linear Layout vai ter basicamente a largura como Match Parent e uma altura, por exemplo, de 60 dp, talvez. Vamos colocar essa altura aqui, tá? E aqui dentro a gente vai começar a adicionar botões. Mas para adicionar o botão, antes disso, vamos dar um ID para ele, vou chamar de ViewDots, tá? E aqui a gente vai dar a orientação horizontal. Vamos pegar e trazer ele para baixo do ViewPager, né? Na verdade, embaixo do container inteiro. E vamos dar um peso para ele, né? Quando eu dou um peso, uma soma de peso, eu posso distribuir de forma em percentual, vamos dizer assim, os componentes filhos desse layout. Então, por exemplo, se eu tiver 3 campos de texto, eu posso dar 3
pesos iguais e distribuir de forma igual. A gente vai ver isso aqui acontecendo. Então vamos criar um button aqui, um button que vai ter o wrap content nas suas proporções normal, tá? Vou dar um ID para ele. Esse ID vou chamar ele de back, que é o botão de voltar. Vou dar um estilo padrão que a gente já tem no Android para evitar um pouco de fazer estilo aqui. Vou dar o Android dois pontos, que é o attr/borderless button, tá? Aqui vai criar um botão sem bordas nenhuma. E eu vou dar um texto para ele, vou chamar ele de pular. Text igual a pular. Então tá ali, o botãozinho lá embaixo apareceu. Vou mudar a cor dele mais para frente. E agora eu preciso criar o outro botão. O outro botão, na verdade nem o botão, né? O próximo item é o nosso linear layout que a gente já tinha, que é os botões, os dots, né? As três bolinhas. Esse cara aqui é um linear layout que vai ser atribuído o text view que a gente já vinha fazendo até então antes, tá? A diferença é que agora a altura vai ser o wrap content, e você vê que o linear layout, como eu falei na parte dos pesos, toda vez que você coloca, no caso eu estou trabalhando com linear layout horizontal, toda vez que eu coloco ele distribui de acordo com o seu conteúdo. Nesse caso o botão já se ajustou, o resto que sobrou ele delega todo para o próximo componente. Só que eu não quero isso, eu quero distribuir em percentual com tamanho específico. Então, por exemplo, esse botão eu quero que o peso dele seja 0.2, tá? E o peso desse cara aqui de baixo, que é os três botões, vai ser 2.8. 2.8, tá? Só que de 2.8 com 0.2 dá os famosos 3 que a gente precisa. Então a gente vai criar o próximo botão, que é igual a esse daqui, e dar um peso para ele também, para ele espremer o conteúdo do meio, tá vendo? Então ele espremeu o conteúdo do meio. E agora eu consigo trabalhar com pesos no linear layout. Então se eu tirasse, por exemplo, vou tirar esse peso aqui, vou tirar esse peso aqui, vou tirar esse peso aqui. Então ele distribuiu, ele nem mostra na verdade o next, né? Porque o conteúdo do meio, como está com match parent, aí ele deu stretch em tudo, né? Então ele esticou o conteúdo do meio até o final. Eu não quero isso, eu quero que ele estique até o próximo item aqui, que é o peso de 0.2, tá? Então, feito isso, ele distribui igual o peso desse cara aqui. Eu vou chamar ele de próximo. Você pode usar o recurso do strings, não tem problema nenhum aqui, é só questões didáticas do nosso layout. E vamos mudar a cor dele, vou dar um text color como branco. E vou mudar desse botão aqui de baixo também como branco, tá? Fazendo isso, agora eu já tenho o meu layout novo. Vou executar e ver se aparece. Então tá ali, apareceu o layout. Agora a gente precisa só escutar o evento de clique nesse botão de Next. Então a gente vai voltar na nossa atividade. E aqui vou escutar, né? Vou pôr um evento de listener aqui embaixo, por exemplo, do next.set onClickListener. E aqui dentro eu vou forçar o ViewPager que a gente faz via touch. Então eu vou pegar o ViewPager e vou dar um set corrente item e vou passar, né, o ViewPager atual, que é o corrente item, mais um para ele modificar, e vou dar um true para ele fazer isso de forma smooth, né, fazer um scroll de forma um pouco mais suave. Então deixa ele executar e aí ele já vai funcionar para a gente. Então tá lá, clicou, ele vai para o próximo. Quando chega no último ele não consegue ir mais. Você pode fazer uma verificação, por exemplo, no seu projeto, como pegar a ViewPager atual, se o item selecionado atual for igual ao tamanho ou menor que o size, a gente pode abrir uma activity, por exemplo. Vou dar um toast aqui, só para simular a abertura de uma activity, mas você pode abrir uma activity, por exemplo, tá? Então eu vou pegar aqui, como não tem nenhuma outra activity nesse projeto, não vai dar para abrir ela, mas em linhas gerais seria isso aqui, né? Aqui ficaria um método para você dar o dismiss nessa tela de bem-vindo e mostrar a próxima tela que você queira. Então vamos lá, passou, clicou. Então é assim que a gente trabalha
e a gente cria uma tela de bem-vindo bem mais elegante para a gente colocar nos nossos aplicativos, né? Remover realmente o que não precisa e deixar ele cada vez mais dinâmico, deixar ele cada vez mais funcional, tá bom? Então, se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, os links de conteúdos mais avançados, e-books, cursos, estão tudo na descrição desse vídeo. Confere lá, eu acredito que você vai aprender muito com esses cursos, com esses vídeos, com esses tutoriais que eu disponibilizo por lá, nesses materiais. E se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu agradeço. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer e a gente continuar produzindo mais conteúdo sobre desenvolvimento mobile por aqui. Tá bom? Vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.